Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai dar uma continuidade a nosso mini curso sobre Elite Theory, né? Nos episódios passados eu falei um pouco sobre o Mosca e o Pareto, né? E hoje a gente vai falar sobre o Robert Michels, que seriam os três principais que se chamaria assim de escola italiana de Elite Theory, né? Não que a Elite Theory se resuma somente a eles, a Elite Theory vai continuando e existem pessoas teorizando sobre isso, inclusive até hoje. Mas os três que começaram com o negócio mesmo, tá, foram esses caras, o Mosca, depois veio o Pareto, depois veio o Michels. No episódio sobre o Mosca, né, então vamos só, caso você tenha perdido os episódios passados, assim, o que eu falei no episódio sobre o Mosca, né? O Mosca, ele tem uma teoria bastante interessante, que ele tem dois pontos que eu diria que você talvez deveria saber sobre o trabalho do Mosca, né? O primeiro ponto é a distinção que ele faz entre o rulers e o ruled, né? Que seriam aqueles que governam e aqueles que são governados, né? E o Mosca, ele vai defender a tese de que todo e qualquer governo humano, ele é um governo de elite. Não há a possibilidade de você ter um governo que não seja um governo de elite, né? Então, e daí nisso eu te falei, né? Existe toda uma mentira que te contam, tanto do ponto de vista liberal quanto do ponto de vista comunista, né? Que é a ideia de que não é porque o povo está governando, o povo vai governar dentro, né? No mundo liberal a gente tem aquele mito do we the people, né? E no mundo comunista a gente tem o trabalhadores do mundo univos e tal, aquela coisa toda, né? Bom, o Mosca vai dizer que, olha, isso aí não existe, né? O que existe sempre, o que existe é o modo de organização natural da espécie humana, né? Ele não vai falar assim num ponto de vista tão biológico, eu acho que eu tô mais biologicista do que ele, mas o animal humano, ele se organiza de uma forma onde você vai ter uma divisão clara entre quem governa e quem é governado, né? Daí, claro, o Mosca, ele vai entrar naquela divisão em que existem pessoas que governam, que fazem parte da ruling class, né? E que tem poder, e pessoas que governam e não têm poder, né? Que daí é aquela coisa que eu falei com relação, assim, o rei e o clero, né? O rei governa e o clero não governa porque não tem poder, mas ele dá sustentação moral para o governo do rei, né? E vai fazer isso através de um conceito, que é o segundo ponto interessante tratado pelo Mosca, que é um negócio de fórmula política, né? Que, de um modo geral, seriam os mitos e a cultura e a ideologia que um povo tem, que faz com que a política daquele povo se desenvolva daquele modo, tá? Então, o exemplo, né, que vai se dar é a ideia passando um eleitor aqui. A ideia que o Mosca vai dar, cara, é o negócio lá do rei e do clero, né? Então, o clero, ele gera uma crença popular de que o poder do rei é um poder que emana de Deus e por isso o rei tem o poder, né? Então, todo o poder, ele vem de um modo de organização que é ditado por essas elites culturais que seria o clero, né? Que não vai mandar diretamente, quem vai mandar vai ser o rei, mas eles vão dar sustentação ao poder do rei, né? Quando a gente fala, por exemplo, no mundo moderno que a gente tem, a gente vai ter a gente vai ter quem manda mesmo, tá? No mundo que a gente está vivendo agora é a casta dos comerciantes, né? Tô falando de um modo bem genérico e tal. Eles comandam, mas quem dá sustentação à classe dos comerciantes são... quem é o clero hoje? O clero é quem dita a pauta moral, né? Que é a pauta moral da sociedade aberta. Que é aquele pessoal lá... Aniele Franco, Djamila Ribeiro, internacionalmente o Harari, né? Então todas essas pessoas, elas geram uma pauta moral que dá sustentação ao poder da casta dos comerciantes, né? Isso segundo o Mosca, né? E também no episódio passado, só tô atropelando que eu tô recapitulando rapidamente, né? No episódio passado também a gente viu um pouco sobre o Pareto, né? E a ideia central do Pareto
Ele vai concordar com Mosca, de fato só o que existe é governo de elite, não há nenhuma outra possibilidade a não ser um governo de elite, todos os governos terminam em governo de elite, mas ele vai... o trabalho do Pareto, assim, eu acho que ele é mais interessante porque ele tenta explicar como ocorre a transição entre as elites, né, a circulação de elites, né, que ele vai explicar mais ou menos o motor da história, né, e ali ele vai usar um arcabouço meio sociológico, psicológico, né, que ele vai chamar de tipo 1 e tipo 2, né, que no vídeo passado até não falei isso, eu tinha que ter falado isso, né, no vídeo passado eu falei sobre o modo de governar da raposa e o modo de governar dos leões, né, mas o Pareto em si não usa o termo raposas e leões, o termo raposas e leões é da obra do Maquiavel, o Pareto o Pareto fala tipo 1 e tipo 2, né, que seria o tipo 1, que seria a raposa, seria o governo mais voltado a deception, a você enganar, a você ludibriar e tal e tal. E o governo dos leões, ele seria o governo da força, né? Tanto o governo das raposas quanto o governo da força, dos leões, eles possuem as suas fraquezas, né? A raposa, o governo da raposa vai enfraquecer muito a sociedade, né? E daí o leão vai assumir. Só que o leão, quando ele assume, como ele é um governo da força, ele acaba sendo imprudente e acaba caindo em armadilhas plantadas por raposas que vão pegar o poder do leão e tal, e assim vai indo. Tá? Vai o ciclo da raposa e do leão vão continuando assim ao longo da história humana ad infinitum. Tá? Claro que o Maquiavel defende, né, que o príncipe ele deve ser tanto uma coisa quanto outra, ele deve ser tanto a raposa quanto o leão, né? Então foi mais ou menos isso que a gente viu até aqui, né? Claro, eu falei bem mais, com bem mais detalhes nos episódios, se você não viu, você deveria ter visto, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um camarada chamado Robert Michels, né? Que ele é um... Tu escuta o nome assim, tu escuta o nome Robert Michels, né? Que tu pensa? Tu pensa, pá, deve ser um gurizão, assim, deve ser um... Sei lá, deve ser um gurizão novo, assim, meio da França e tal, esses caras... como é que eu vou dizer? Meio soy boy, sabe? Um soy boy da França lá naquela época e tal, dos anos 10, dos anos 20, né? Mas não, cara, o Robert Michels, por mais que ele tenha esse nome de francês... Ele é um alemãozão brabo, assim, muito brabo, assim. O nome dele não combina com a figura dele, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Se eu achar uma foto na edição, eu vou botar uma foto dele, hein? Mas ele não era um... Ele lembra até um pouco o Nietzsche. Se tu olhar assim pra ele, ele lembra um pouco a figura do Nietzsche, né? Um bigodão e tal. E há mais de 100 anos atrás, né, o Robert Michels, seja em 1911, né, um ano antes de afundar o Titanic, se eu não me engano, o Titanic afundou em 1912, eu não sei porque meu cérebro guardou essa informação, mas em 1911 ele escreveu um livro chamado, que é um livro que tem 3 linhas, o nome do livro dele, que é o título e o subtítulo, né. Eu vou ler o nome do livro dele aqui, deixa eu até pegar um pouco de fôlego aqui pra ler, vamos lá. Só assim, ele era francês que nasceu na Itália, tá? Se eu não me engano é isso, né? Eu teria que pesquisar aí um pouco mais sobre a vida dele. Eu não me preocupo muito sim com a vida dos autores, eu me preocupo mais com os conceitos e o que eles estão dizendo nos livros, tá? Mas eu acho que ele era francês, deixa eu ver, cara, só vou confirmar aqui rapidinho, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Não é, eu tô viajando, tá? Ele é um sociólogo alemão, tá? Radicado na Itália. Michels, nascido em uma rica família alemã, estudou na Inglaterra, Paris, na Sorbonne, nas universidades alemãs de Munique, Leipzig, Halle e Turim, né? Então, assim, um cara brabíssimo, tá? E, enfim, ele tem algumas posições aí que não dá pra falar aqui, então vamos... Tá, mas olha só, tá? Ele escreveu o seguinte livro, o nome do livro é Zur Soziologie des
Parteiwesen in der modernen Demokratie. Esse é o título, subtítulo. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Né? Que foi traduzido isso tudo, né? Como On the Sociology of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Né? Isso em inglês. Né? Para minha surpresa, né, este livro dele, né, existe uma tradução em português, cara. Literalmente existe uma tradução em português do livro do Robert Michels, que ele escreveu em 1911. Né? E em português o nome desse livro é Sociologia dos Partidos Políticos. Né? Se você quiser procurar o livro, você deve procurar o livro Sociologia dos Partidos Políticos, se você quiser ler em português, perdão. E ele foi publicado em português, a edição que eu li é uma edição de 1982, né? Então, quer dizer, o livro foi escrito em 1911, né? E foi traduzido para o português do Brasil em 1982, né? Quer dizer, o Brasil é um país tão atrasado que demorou apenas 71 anos para traduzir o livro do cara. 71 anos, cara. 71 anos, cara. Tem noção que passou toda a era Vargas, ninguém no Brasil traduziu esse livro. Passou o regime militar, que foi em 64, ninguém traduziu o livro, entendeu? Esse livro foi traduzido só lá em 82, que é o final do regime militar, se eu não me engano, né? A redemocratização foi feita em 88. É isso, né? Eu tô maluco, não sei. Quer dizer, então existe, né, o livro do Robert Michels traduzido, né, uma edição de 1982. Depois eu não encontrei outras edições mais modernas, essa é a única edição que tem. Quer dizer, os caras traduziram uma vez, viram que ninguém leu, viram que ninguém se importa, não traduziram mais, tá? Ninguém estuda isso no Brasil. Mas existe, tá? Demorou apenas 71 anos para sair a tradução, tá? Mas saiu, tá? Então esse é o livro que eu estava lendo sobre o Robert Michels. E ele tem um conceito bastante interessante, né, que é conhecido como Iron Law of Oligarchy. Seria a lei de ferro das oligarquias, para traduzir para o português. Né? Que a gente já vai ver o que seria isso, né? Bom, assim, ó, o Robert Michels, ele tem um pequeno problema aí com o regime democrático. Não, ele tem um probleminha aqui com o regime democrático, aqui e ali e tal. Então, por isso eu preciso fazer um disclaimer, né, de falar um pouco sobre a teoria dele. Cara, assim, ó, eu amo a democracia, né? Acho que a democracia é o melhor governo possível, é o melhor dos piores governos, né? Essa é a minha opinião sobre a democracia. Eu gosto muito da democracia, acho que o Brasil vive em uma democracia plena. Acho que eu nunca me senti tão bem assim, nunca me senti em um país tão democrático quanto o Brasil. Tá? O Brasil é um... Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ai, que beleza. Tá, ó. Então assim, ó, o que eu vou te falar aqui não é nada contra o regime democrático. Aqui eu só estou... Isso aqui, eu sou um pesquisador de filosofia, todo mundo sabe disso, né? Então, o que eu vou te falar aqui, ele possui um viés puramente educacional e não tem nada do que ele está falando aqui. Eu acredito, eu estou lendo, não porque eu acredito no que ele está falando, mas porque é uma mera curiosidade intelectual e uma mera vontade de transmitir conhecimento às pessoas, né? De um modo não agressivo contra o regime democrático. Tá feito o disclaimer, tá? Então esse é um vídeo educacional. Bom, o que o Michels falava, né? O Michels, ele acreditava na impossibilidade da democracia, né? Ele acreditava na impossibilidade da democracia transmitir o desejo popular, tá? Então o povo, ele vai ter lá o desejo dele por um candidato, né?
E aqui a gente fala com relação isso quando eu tava lendo, eu tava lembrando do Mosca. Porque o Mosca, quando ele fala assim, olha, o povo vota num candidato, vota, só que o candidato que o povo vota é um candidato já escolhido por oligarquias, né? Então, que é o cara que já recebeu um ok da oligarquia para conseguir se eleger. Tá? Isso vale para todos os candidatos eleitos democraticamente no Brasil de lá para cá. Tá? Mas o Michel, ele tava, tipo... Ele não tava falando exatamente isso, ele tava dizendo assim, olha... Mesmo que... Vamos supor, assim... Que não... Cara, tá começando a chover aqui, eu vou ter que parar de gravar, bicho. Tá dando umas trovejadas aqui, mas beleza. Depois eu... Então, ele dizia assim, ó, mesmo... Vamos supor assim, ó. Vamos supor que, digamos, a casta dos políticos não tivesse sido eleita por uma oligarquia, não tivesse recebido o ok de uma oligarquia, né? Fosse um cara completamente fora do sistema e pessoas e políticos completamente fora do sistema, né? A partir do momento que o povo vota no político, né, defende o Michels, que o povo perde o poder. Quer dizer, o poder do povo, em teoria, supondo que o povo tenha algum poder, ele se dá na eleição, né? Quando o povo vota e elege um líder, a partir do momento o povo delegou o poder dele para o líder através de uma democracia representativa, e o povo a partir dali já não tem poder, tá? Então o povo ele tem um poder, né, prático, real, talvez só no dia da eleição, né? E talvez uma ou outra pressão aqui e ali, porque o povo não está completamente isolado do processo, né? O povo consegue fazer uma certa pequena pressão em cima de oligarquias, né? Mas muitas vezes essa pressão que o povo faz é uma pressão que é comandada por uma outra oligarquia concorrente que quer tomar o poder da oligarquia vigente e tal. Aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas em resumo, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, olha, a partir do momento que você vota em um candidato e o candidato se elege, tá? Esse candidato ele não tem compromisso mais nenhum contigo, tá? Então... E é o que acontece muitas vezes, né? Às vezes as pessoas votam no candidato e o político, quando ele assume, o povo que se dane, entendeu? O povo que se lasque, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que foram votadas para defender uma pauta, né? E a partir do momento que chegou no cargo, né? Mudou completamente de agenda, né? Um exemplo que a gente pode falar aqui, porque é uma pessoa pública, né? É a própria uma moça da direita, né, que é a Joyce Hasselman, né, que ela entrou defendendo uma coisa e saiu do negócio. Assim que ela entrou, acho que ela ficou uns 3 ou 4 meses defendendo a pauta que ela foi eleita. Depois ela foi completamente mudou completamente de lado, né. Claro que no caso da Joyce Hasselman, ela teve um ponto negativo que ela acabou perdendo o poder, né? Porque ela destoou muito, né? E falhou em se aliar ao outro lado, né? Pra mudar de lado, né? Falhou nisso e tal. Mas o resumo é o seguinte, né? No geral, quando um político se elege, ele não tem muito interesse em prestar conta ao povo, tá? Existem exceções do negócio? Existem. Tá? Existem políticos que veem o que o povo está falando e tentam seguir? Existe, né? Mas no geral, não. Né? Tá, mas isso aí já é meio conhecido, né? Dentro da Elite Theory, todo mundo sabe disso. Olha, todo mundo sabe que os governos são governos de elite e quando um político se elege, ele age baseado no interesse dele, né? Não sei se tu lembra quando eu falei sobre o Mosca, né? Eu fiz aquela distinção de que não é... Ou foi o Mosca ou foi o Pareto, já nem lembro mais. Que não é que o político é eleito, né? O político se elege, né? E ele vai se eleger com o apoio de uma oligarquia, né? Que vai dar o ok pra ele. Então, o político ele não é o passivo na história. Tipo, ele é eleito pelo povo. Não. É o contrário, né? É o político que se elege, entendeu? Então há um mérito do político, né?
que não é bem do político, porque o político, na verdade, ele é o representante da oligarquia. Tá? Bom, mas isso aí eu já te falei já em outras partes e tal. Mas o que há de novo, né, no Robert Michels, né? O Robert Michels, quando ele está fazendo uma análise sobre oligarquias e tal, sobre como funciona a sociedade, ele tem uma sacada bastante interessante que ele diz, olha, isso que é o negócio das oligarquias, né, da impossibilidade de um governo sem oligarquias, olha, isso não vale só pro governo, assim, de um país, isso vale meio que para tudo, né? E todas as formas de governança humanas, elas tendem a uma oligarquia, tá? Então ele vai citar exemplos, né? Como ele vai falar, grandes famílias, né, funcionam em uma forma de oligarquia, né? Ele vai falar totem, não sei o que é totem. Tribos funcionam em oligarquia. Oligarquia a gente está falando um modo bastante genérico. A gente não tá. Sempre que eu estou falando em oligarquia, tá? Eu não estou falando de um ponto de vista da filosofia do Aristóteles, né? Só fazer um parênteses aqui. Querido amiguinho ANCAP, que acha que o Estado tem que acabar, que acha que é só terminar com o Estado e que tá tudo resolvido. Você conhece as 3 formas de governo em Aristóteles, meu querido amigo ANCAP? Sim ou não? Você conhece as formas... Conhece os 3 modos de governo em Aristóteles, ANCAP? Não conhece, né? Não conhece, né? Bom, o Aristóteles... Só fazer um parênteses aqui, né? O Aristóteles acredita em 3 formas de governo. Tá? A primeira forma de governo é o governo do Uno, né? Que seria a monarquia. Tá? A monarquia ela pode ser boa, ela pode ser má. Tá? Ela pode ser uma monarquia boa se tiver um monarca bom, e ela pode ser uma monarquia ruim se tiver um monarca ruim, que daí o termo que o Aristóteles vai usar é a tirania. Tá? Então você pode ter uma monarquia boa, ou você pode ter uma tirania que é um negócio ruim. Tá? Ambas as formas de governo são o governo do Uno. Tá? A segunda forma de governo do Aristóteles é o governo dos poucos. Né? E aí você tem os poucos que são bons, que seria o governo da aristocracia, e os poucos que são ruins, que é o governo da oligarquia. Né? Então, quando eu estou falando em oligarquia, eu estou falando sobre Aristóteles para que tu entenda que eu não estou me referindo a um grupo organizado ruim. Né? Mas o Aristóteles via desse modo. Então, a oligarquia é um pequeno grupo que governa, mas que governa de um modo ruim. Enquanto que um modo bom seria o modo da aristocracia. E a terceira forma de governo, né, em Aristóteles, é o governo dos muitos, né, que seria o governo da democracia. Né, que, evidentemente, todo mundo sabe que é o melhor governo que existe, que é o governo perfeito, que é o governo que não tem problemas nenhum. A gente gosta muito dessa forma de governo aqui no canal, né? E o Aristóteles, ele era um cara que via que só tinha a possibilidade de existirem coisas boas dentro do regime democrático, né? 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 Então, assim, de novo, vamos recapitular. Governo do Uno, que é governo de uma pessoa só. Essa é a primeira forma de governo em Aristóteles. O governo dos poucos é a segunda forma de governo em Aristóteles. E o governo dos muitos é a terceira forma de governo em Aristóteles, né? Que é a democracia, né? Que, na verdade, assim, a preocupação que o Aristóteles tinha com relação ao governo democrático, claro, eu não sou um grande estudioso da obra do Aristóteles, mas ele via o principal problema que o Aristóteles via, aí que eu estou falando do Aristóteles, não estou dizendo, não é a minha opinião, tá? Ele dizia que a democracia ela tem uma tendência a se desvirtuar e se tornar um regime tirânico, né? Onde você vai ter uma tirania da maioria, tá? Então, seria um governo onde a maioria decide, 50% mais um decide, e a vontade da maioria vai oprimir o grupo minoritário. Tá?
Mas enfim, voltando. Então eu só tô fazendo esse parênteses falando sobre as três formas de governo e Aristóteles, porque quando eu tô falando em oligarquias, eu não estou falando no sentido do aristotélico do termo. Né? Tô falando oligarquia é um pequeno grupo de que governa. Tá? O governo dos poucos, então. Tá? Que pode ser ruim ou pode ser mal. Tá? Mas enfim, só fechando um parênteses, porque talvez um ANCAP aí, que é um grande estudioso da obra de Aristóteles, que conhece Platão, que já leu, conhece tudo de Elite Theory, né? Talvez aí o ANCAP aí, né, o cara aí que vai olhar assim, vai dizer assim, Homero, você não tem rigor metodológico. Porque porque ele vai dizer assim, não, mas a oligarquia, segundo Aristóteles, é o governo dos poucos que são ruins e tal. Sim, eu sei, tá? Eu sei. Mas eu não estou me referindo à oligarquia no sentido aristotélico do termo. Tá? Eu estou me referindo à oligarquia mais como era vista dentro da Elite Theory, tá? Tá bom? Então, fecha parênteses, né? Cada vez que eu ouvir Elite Theory, que eu ouvir oligarquia, que eu estou falando em oligarquia, a gente não está falando em uma elite que seja necessariamente má, assim como Aristóteles via. Né? Tá, beleza. Então, onde é que eu tava aqui antes de abrir um parênteses aqui enorme, né? Ah, sim, tá. Então a sacada muito inteligente do Robert Michels foi entender que o governo de elites, ele não é um governo somente no sentido político do termo, ele vale para muitas coisas. E quando tu tem essa visão do Robert Michels, tu começa a ver o mundo de outro modo, cara. É bem interessante isso. Porque isso vale para tudo, cara. Tu vai ver sei lá, você tá me ouvindo, digamos que seja policial. Né? A polícia também, ela se organiza de um modo oligárquico também. Né? Você vai ter o chefe e tal. O exército se organiza em um modo oligárquico, né, que você vai ter toda uma hierarquia, né, até uma escola propriamente dita, né, a escola ela é um modelo oligárquico também, né, do governo dos poucos, né. Então, por exemplo, uma escola, quando é eleito um diretor de uma escola, aquilo ali é uma decisão democrática, né? Então as pessoas vão lá e votam, né. Só que as pessoas votam, e elas votam em quem? Elas votam em uma chapa. Né? E essa chapa é uma minoria organizada. Né? Ou seja, essa chapa é uma elite. Né? E quando essa chapa ganha, né, ela não tem a necessidade mais de prestar conta nenhuma para as pessoas que votaram nela. Então ela vai ficar durante os muitos anos lá, né? E ela pode ou não governar de acordo com o interesse da maioria que elegeu. Né? Se eles tomarem a decisão de que eles precisam agir contra a vontade da maioria, eles vão agir porque eles têm o poder para agir. Né? Então é bem interessante que quando tu começa a ver um monte de coisa como formas de governo de elites organizadas, né? Então, a empresa que você trabalha é uma forma de elite organizada, né? Grandes famílias, né? As famílias dinásticas são também elites organizadas, né? Cidades são elites organizadas, o prefeito é uma oligarquia, né? Uma oligarquia, um governo de elites, né? Um governo de poucos organizados e tal. Então é uma igreja também, né? Que você vai ter uma hierarquia entre as pessoas que vão na igreja, depois as pessoas que comandam a igreja, né? Enfim, né? Então, o Michels, né, ele acreditava assim que a democracia ela funciona só em uma escala muito pequena. Né? Então, por exemplo, tu saiu do teu trabalho ou tu saiu da tua faculdade, tu tá com teu grupo de amigos. Vocês decidem, vamos tomar um café aonde? Daí vocês votam e decidem, a maioria ganha e vocês vão num determinado lugar. Tá? Nesse aspecto, né, que é o regime da escolha,
aí funciona, tá? Aí talvez a democracia funcione, tá? Mas a partir do momento que você tem uma escala um pouco maior, já a democracia ela já se torna inviável, porque vai surgir a necessidade da transmissão do povo, do poder do povo para um representante, e quando o representante entra, ele vai defender o interesse dele mesmo e não o interesse do povo, tá? Isso aqui não é minha opinião, né? Isso aqui é a opinião do Robert Michels, tá? E ainda que exista uma máscara, né, de democracia, a ideia de você ir lá votar e tal, na prática as democracias em uma escala muito grande, né, elas são impossíveis, tá? Então isso aqui que eu já falei, né? Então existe uma máscara e tal. Agora, como funciona isso, né? Isso funciona de um modo assim que eu acho que é até um modo meio natural, na real, né? Aliás, a Elite Theory, eu acho que ela tenta ver o humano como ele é naturalmente, né? Então o que acontece? Quando você tem um pequeno grupo, né? Vamos voltar ao exemplo do café, tá? Tu saiu com os teus amigos ali do intervalo e tu tá decidindo onde tu vai tomar café. A decisão democrática ali funciona? Funciona, né? Você pode decidir e tal e vai dar tudo certo, né? Agora, a partir do momento, né, que você tem que você vai tomar um café com a turma inteira, aí a turma inteira, sei lá, umas 50 pessoas, mais até, precisam decidir em qual cafeteria eles vão, daí isso aí já não dá mais certo. Se bem que esse exemplo não tá bom, porque ainda 50 pessoas é uma escala pequena, né? Mas vamos pensar um prédio inteiro lá, um Instituto de Filosofia e Ciências Humanas lá, que tem, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas e tem que comprar café. Daí você vai ter que eleger pessoas para decidir onde o café vai ser comprado, né? Então, a partir do momento que tu sai de uma representação direta, tá, para um modelo de democracia, de representação indireta, aí começa a dar problema, tá? Mas isso, pro Robert Michels, isso é um natural, tá? Então, eu anotei mais ou menos um esquema que é mais ou menos assim, ó. As pessoas se organizam em grupo, né, porque é a tendência natural de grupos, né? E se organizam em grandes grupos também, né? Ao se organizar em grandes grupos, naturalmente vai surgir um governo dos poucos, né? Um governo das elites, né? Um governo oligárquico, né? E isso gera, né? E tem uma outra coisa interessante, né? Você forma um governo oligárquico, beleza. Só que o governo oligárquico, dentro dele, você vai ter o mesmo problema. Isso é legal, né? Isso é interessante, ó. Então, qual é que é o problema de você ter muita gente tentando decidir um negócio? O problema é que você não vai conseguir decidir. Então, você vai eleger uma oligarquia que vai decidir, que vai ser a representatividade, a democracia indireta, por assim dizer. Agora, esses representantes da democracia indireta, eles também não vão conseguir decidir, porque o grupo deles também é um grupo muito grande. Então eles vão precisar fazer mais uma outra oligarquia dentro da oligarquia, né? E daí você vai gerando isso até você chegar no governo de um cara. Então lá em cima vai ter um cara, né? Por isso que funciona em um sistema meio como se fosse uma pirâmide, né? Então embaixo você vai ter o povão, né? Daí no andar de cima você vai ter essa oligarquia, que é essa elite, mas essa oligarquia, né, ela vai eleger uma outra oligarquia que vai comandar ela, que vai eleger uma outra oligarquia que vai chegar lá em cima e vai ter um cara, tá? Um exemplo que eu posso te dar, tá, para te mostrar com relação a isso é o sistema judiciário brasileiro, né? Então, existe a população brasileira, existe, tá? Agora, a existência da população brasileira vai gerar conflitos, né? Esses conflitos ele vai demandar tribunais que resolvam conflitos e advogados que resolvam para representar as pessoas, né?
Então aí você formou, ou seja, o sistema de justiça, ele é como se fosse uma elite, ele é uma oligarquia, né? Agora, dentro do sistema judiciário, também você vai ter, tipo assim, o juiz vai julgar o povo, tá? Mas quem que vai julgar o juiz? É o cara que tá numa casta superior. E quem que vai julgar o cara que tá na casta superior? O cara na outra casta superior, né? Então, por isso que você tem o sistema judiciário, que ele tem o povo, daí em cima tem a primeira instância, depois tem a segunda instância, depois tem a terceira instância, depois, entendeu? É quase como se fosse um esquema de pirâmide, e cada pirâmide é um andar da oligarquia, e quanto mais alto, mais poder você vai ser, até que você chega lá na oligarquia máxima, né, da nossa Suprema Corte, que nunca fez nada de errado, né? Diga-se de passagem, nunca fez nada errado, né? Nunca atentou contra o regime democrático, né? Nunca censurou pessoas, né? Quem teve que censurar é porque era terrorista, né? E mesmo dentro, olha só que interessante, mesmo dentro dessa oligarquia dos 11, ainda assim surge a necessidade de alguém que dê a palavra final. Quem que vai ser o líder do negócio, né? Que não necessariamente vai ser o líder formal, né? Quando a gente fala em líder do Supremo, o líder formal do Supremo hoje é o Barroso. Antes era a Rosa Weber, né? Mas o líder não é o líder porque ele é formal. O líder é o líder porque ele possui o poder, né? E o poder está mais na figura lá do Big Alex, né? O Xandão, né? Então, indo de cima para baixo, né? O Xandão dá a palavra final sobre o Tribunal do Supremo, o Supremo dá a palavra final sobre, acho que a terceira instância, que dá a palavra final sobre a segunda instância, que dá a palavra final sobre a primeira instância, que vai dar a palavra final sobre o povo, no caso você, que é a sua vida, tá? Então, e quanto mais alto é o andar hierárquico, mais poder você vai ter, e mais você vai chegar e vai poder ter a satisfação pessoal, né, de mandar o seguinte, cara: você sabe com quem você tá falando? Você sabe, meu querido? Não, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Se acalma, você se acalma. Eu só quero fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta só. Sabe quem você tá falando? Tá? Cara, é isso aí, né? Não, então beleza. Por que eu não virei juiz, cara? Porque eu tinha que ter me formado em direito e virar juiz, cara. Só pra ter a satisfação pessoal de mandar assim: ah, você sabe quem você tá falando, fulano? E não, mas e daí o juiz, olha só que interessante, ele pode mandar isso aí: não, sabe quem você tá falando? Só que é o seguinte, acima dele tá um desembargador que vai olhar o juiz e vai falar: você sabe quem você tá falando, fulano? Não sabe? Não sabe? Sabe quem você tá falando? Ou seja, então não adianta, cara. Você pode ser a elite, né? Ou seja, a pessoa que tem o poder, mas sempre vai ter alguém num andar superior. A não ser que tu chegue lá no último andar, que seria o Xandão. Só que aí que o negócio é muito mais complexo, né? Porque a gente tem a oligarquia brasileira, né? Ela é subordinada a uma oligarquia internacional de uns caras aí né? Uns caras aí, né? Pessoal aí maravilhoso, né? Da sociedade aberta, né? Tá, isso aí não dá pra falar isso aqui, então deixa pra lá, né? Mas enfim, né? Mas o ponto que eu tô querendo te dizer é assim, ó: a oligarquia, tá, quando ela surge, ela precisa de ela, junto com o desejo natural de surgir uma oligarquia, surge o desejo natural por um líder, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma escola, quando você elege a chapa, né, a chapa ela vai ter o líder, né? E o líder, né, segundo o Carl Schmitt, Carl Schmitt é um cara mau, ok, tudo bem, Carl Schmitt era um cara mau, ok, bad guy, né, bad guy, o cara mau, ok.
Mas ele tinha um ponto muito interessante, né, que sobre liderança, talvez a gente veja isso no futuro, tá? Mas em resumo, assim, o líder é a pessoa na qual, em um momento de crise, essa pessoa tem a capacidade de dar a palavra final, tá? Então pensa numa escola, né? Tem todo mundo, tem os alunos, tem funcionário, tem diretor, tem tia da cantina, tem guarda, tem todo mundo, tá? Guardinha e tal. Acima desses caras tá a chapa que foi eleita. Tá? Agora, acima da chapa que tá eleita vai ter o líder, né? E no que diz respeito àquela escola, né, isso vale para quando dá algum conflito, alguma coisa, né, ou até mesmo para decidir como a grama vai ser cortada. Quem que vai dar a palavra final é o líder, e o líder é o diretor. Tá? Agora, o diretor, olha só que interessante, ele não tá lá sozinho, ele tá lá por causa da oligarquia, né? Então, ainda que o diretor ele tenha muito poder, ele tem que prestar contas à oligarquia que tá junto com ele, tá? Então, assim, ele não pode ignorar completamente a oligarquia, né? Enfim, não sei se tu entendeu o ponto que eu tô querendo te dizer. O Michels, ele vai dizer, olha, existe o desejo natural humano de se agrupar em sociedade, né? Quando isso acontece em pequena escala, você tem uma democracia representativa, uma democracia direta que funciona, e quando isso acontece em larga escala, você tem uma democracia indireta que não funciona, né? Não funciona por quê? Porque você vai surgir um governo de oligarquias, e esse governo de oligarquias também, quando surge, ele surge o desejo natural da formação de um líder, né, que vai ser o líder do grupo oligárquico. Tá? Isso é novo dentro da Elite Theory, até aqui a gente não tinha visto isso. Né? Então essa é uma ideia do Robert Michels. Né? E o líder, ele não presta conta diretamente ao povo, né? O líder, ele presta conta à elite que dá sustentação a ele, né? Que mantém fórmula política e faz aquela coisa toda, né? E muitas vezes, né, e o autor, um comentador que eu estava lendo sobre isso, ele diz que, olha, em muitos casos o líder ele pode agir em conformidade com o desejo popular, né? Mas em muitos outros casos, né, e talvez na maioria dos casos, o líder age de um modo contrário ao desejo popular e age e não importa. Por quê? Porque ele pode, né, porque ele tem o poder. E o povo não tem poder, né? O povo, ele não está dentro da casta daqueles do rulers, né, que chama lá, que o Mosca usa, né? O povo é ruled, né? O povo é comandado pela ruling class, que seria a classe que comanda, que seria essa oligarquia, né? Que na visão do Michels vai gerar a necessidade de um líder, né? E esse líder presta conta à oligarquia e não ao povo, né? Então por isso que você tem muitos casos dos líderes do Brasil, você tem líderes que abertamente agem contra o interesse popular, né? A gente tem aí um exemplo recente, essa questão aí de aborto e tal, né? Diz que eu posso falar aborto agora, porque eu vi um vídeo do YouTube dizendo que a discussão sobre esse tipo de tema tá liberado, tá? Então tô falando que a palavra... Se bem que o NVP, os caras já meteram um Shadowban já, não adianta não. Os dois vídeos que eu postei, cara, de Elite Theory, cara... Aliás, os dois não, cara, acho que no último mês... Todos os vídeos que eu postei, cara, já entrou desmonetizado. Já entrou não desmonetizado, mas com a monetização amarelinha, aquela restrita, assim, ó. Já, tipo, os caras nem viram o que eu tinha pra falar, tipo... A partir do momento que eu já subi um vídeo... Já entrou amarelo lá, monetização restrita. E não só os meus vídeos, mas os vídeos do monte de outro criador ali do NVP também, cara. Então falar a palavra aborto ou não interessa, né? Porque a gente já tá ferrado mesmo. Mas o YouTube diz que pode. Discussão sobre esse tipo de coisa foi uma diretriz que passou semana passada, diz que pode fazer, tá? Tá, outro ponto interessante da obra do Robert Michels, né,
é a ideia de como é que você captura o poder, né? O poder, ele é capturado, tá? Eu vou falar um negócio que parece extremamente óbvio para você, mas não é óbvio, tá? Para você capturar o poder, você precisa exercer o controle sobre um cargo de liderança, tá? Ou seja, o poder está na caneta. Se você tem a caneta, você tem o poder, tá? Agora, pra gente isso parece bastante óbvio, tá? Mas pro brasileiro médio, alunoide do MEC de escola pública, como diria o Baruch, né? Por alunoide do MEC de escola pública, isso aí não... nada contra a escola pública, eu estudei em escola pública, né? Só tô dando uma gastada aqui, né? No método socioconstrutivista aí, né? O educando aí do MEC de escola pública, né? Educado pelo socioconstrutivismo de Anísio Teixeira e Paulo Freire, né? Ele não vai ver desse modo, né? Ele vai acreditar que o poder está onde? O poder está no povo, né? Tu já deve ter ouvido isso, né? O poder está no povo, o poder está no povo, né? Você escuta isso tanto do liberal, né? Que é aquele discurso do We the People, tanto do comunista, que é o Trabalhadores do Mundo Unidos, o povo soviético, né? Lá um abraço aí pro meu grande amigo soviético, o Jones Manuel, né? Só que na verdade não é isso, cara. O povo, cara, ele não tem poder. E talvez uma grande prova disso, né, seja a falha, né, o colapso dos governos populistas, né, que a gente tinha, né? Você tinha o governo Trump, que era um cara com muito apoio popular, não conseguiu fazer nada. Você tinha o governo Bolsonaro com muito apoio popular, também não conseguiu fazer nada, né? Agora na Argentina você vai ter se Deus quiser e o Milei ser eleito, que eu estou torcendo para o Milei afuera. Estou torcendo. Estou torcendo para o Milei, né? Para que o Milei termine de destruir a Argentina e o Brasil possa finalmente tomar conta, né? Se adonar da província argentina de Corrientes, que foi uma província que deveria ser brasileira porque foi recuperada pelo Império do Brasil durante a Guerra do Paraguai contra o Solano Lopes, né? Que ele capturou aquela área, o Brasil foi lá e liberou a área, né? Burrada, aquilo lá era nosso, mas também, enfim, beleza, esquece isso aí. Isso é detalhe histórico que não importa. E voltando, né? Cara, eu odeio quando eu saio numas tangentes assim, cara. Fica ruim o vídeo, cara. Eu não posso entrar nisso aí. Eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, de manter o foco no assunto, cara. Às vezes eu saio É intancável, bicho. Intancável, cara. Desculpa, ouvinte. Desculpa, não... Por que eu fui lembrar da Guerra do Paraguai, cara? Estraguei o vídeo, cara. Tá, vamos voltar, assim, o que eu tava dizendo é que o poder, ele não está no povo, tá? Não está aí, e o fim do governo Bolsonaro, né, ocorreu por causa disso, né? Que se pensou em governar unicamente com o apoio do povo sem o Congresso, né? Isso não funciona, né? Ou indo diretamente contra o desejo, as oligarquias que comandam o Brasil, né? Então, o que é, por exemplo, a ideia do Bolsonaro de privatizar tudo? Privatizar tudo significa você reduzir o poder das oligarquias que comandam o Brasil, né? E evidentemente elas não vão gostar disso, elas não vão deixar isso. E como elas têm a caneta, elas mandam. E como elas mandam, elas vão travar o teu governo inteiro, tá? Então, o poder, ele não está no povo, tá? O poder está na caneta. Agora, o que você pode fazer, né, é eleger bastante pessoas, né, para que você vai ocupar espaços dentro do governo, e quando você ocupa espaço, você tem acesso à caneta, e quando você tem a caneta, você tem acesso ao poder. O governo Bolsonaro falhou miseravelmente em fazer isso, né? Então, se tivesse me ouvido, tivesse montado o Estado corporativo, tivesse montado, mas não, vou vender as empresas. Eu não tinha que vender nada, cara. Tinha que ter botado todo mundo lá, cara, enfim, isso aí é, né? Isso aí quer dizer, você tenta destruir, e que tá, tipo, o cara vai tentar destruir as oligarquias e vai ter apoio delas, cara.
o Centrão não é o seu inimigo, cara. O Centrão nada mais é do que as oligarquias brasileiras, né? O inimigo do bolsonarismo era o petismo, né? E ele podia ter usado o apoio das oligarquias do Centrão já desde o começo para destruir esses caras, mas não, vai. Vou privatizar, Estado mínimo, tá bom, então tá bom, né, cara? Então tá tudo certo, tá bom. Né? Você acha que você vai conseguir poder agindo contra a oligarquia que comanda o país? Se bem que no caso do Bolsonaro, o problema também é a oligarquia internacional, né, que controla o Brasil de fora para dentro. Também não teria muito o que fazer. Aliás, até daria para fazer alguma coisa, né? Se ele tivesse fechado bem com as oligarquias desde o começo, acho que daria, né? Bom, enfim, né? Deixa eu ler aqui, ó. Se você quer capturar o poder de uma instituição qualquer, é muito importante que você ocupe o cargo de liderança, né? Que não necessariamente precisa ser formal, né? Quando a gente fala em presidente da República, isso parece um cargo de liderança, mas não é. O cargo de liderança é você ter controle da máquina política como um todo, tá? Não é óbvio dizer que para adquirir o poder é necessário ser o líder? Não, não é. Porque, que nem eu falei, essa coisa, o brasileiro acredita que o poder está no povo, na representação popular, que você vai eleger um presidente e ele vai conseguir mudar tudo. Não, na verdade não. O poder está em cargos, tá? O poder está na caneta, né? No controle da máquina burocrática. Agora, se tivesse montado o Estado corporativo, né, teria o controle da máquina burocrática, né? Daí as caixas mágicas iam dar um outro resultado, provavelmente, né? Mas enfim. Isso aí não dá pra falar, né? Bom, vamos voltar aqui. Pô, esse episódio tá muito ruim, cara. Ai. Já me dá um... Eu saí em tanta tangente já nesse episódio, cara, que... Já até dá um desame, já dá vontade de parar a gravar e começar a gravar de novo, cara. E às vezes eu faço isso, cara. Tá? Eu tô com 50 e poucos minutos e a minha vontade de começar de novo, né? Mas vamos então assim, ó. Vamos falar sobre o negócio que chama Iron Law of Oligarchy, né? Que é um conceito bastante importante dentro da filosofia do Robert Michels, né? Tem um comentador chamado Gerard Parry, né, que escreveu um livro Political Elites, que na página 42 ele define, né, o que seria essa lei de ferro das oligarquias, né? Abre aspas. Em qualquer organização de qualquer tamanho, a liderança torna-se necessária para o seu sucesso e sobrevivência. A natureza da organização é tal que dá poder e vantagens ao grupo de líderes, que não podem, então, ser controlados ou responsabilizados pelos seus seguidores. Fecha aspas. Então é aquilo que eu falei, né? Até aqui é mais ou menos isso, né? Então, o ser humano, ele se organiza em uma forma de sociedade, tá? Desejo natural do humano, do animal político, do zoon politikon lá do Aristóteles, né? Agora, quando ele se organiza em um grupo muito grande, surge a necessidade de você ter uma oligarquia, tá? E isso surge naturalmente, se forma uma oligarquia, tá? Agora, a natureza dessa organização oligárquica, ela funciona de um modo na qual a oligarquia, ela não precisa prestar contas às pessoas que colocaram a oligarquia no poder. Né? Isso seria mais ou menos a lei de ferro das oligarquias, né? Que é a ideia de que onde há uma grande organização vai ter uma... Peraí, deixa eu dar uma lida aqui no negócio que eu escrevi, cara. Ó, a lei sugere que, independentemente dos ideais democráticos ou igualitários originais de uma organização, com o tempo ela tende a se tornar oligárquica, ou seja,
dominada por um pequeno grupo de líderes ou elites, né? Então a Lei de Ferro sugere que toda organização democrática, não toda organização democrática não, mas toda organização humana, ela tende a cair em uma oligarquia. Né? E a oligarquia, ela não possui a necessidade de prestar contas a quem botou a oligarquia no poder, né? E complementando o negócio que o Robert Michels falou, essa oligarquia, ela vai também incorrer no mesmo problema, e por isso ela vai criar a figura de um líder, né? Então é mais ou menos isso, né, o conceito, né? Agora, o Robert Michels, ele vai dizer que então que vai existir o povo, vai existir as oligarquias e vai existir o líder, né? Na visão lá quando a gente falou no episódio do Mosca, a gente estava falando do rei, do clero e o povo, né? O rei em cima, que seria o líder, o clero embaixo, que seria a oligarquia, e o povão embaixo, né? Então é uma organização em forma de pirâmide, né? Ele vai dizer que, olha, existem 5 fatores, né, que explicam essa lei de ferro das oligarquias. Daí, e por que é lei de ferro, né? Quando eu estava lendo, eu estava me perguntando por que é Iron Law? Iron Law of Oligarchy. Por que é lei de ferro, né? Porque, segundo o Robert Michels, é impossível você ir contra essa lei, tá? Ela é uma lei de ferro no sentido que ela é um negócio inquebrável, né? Então, não importa o modo de governo, né? Você sempre vai cair, você sempre vai seguir a lei de ferro das oligarquias, né? Então, se você é um cara teocêntrico, né, se é o governo iraniano, funciona do mesmo modo. Você vai ter o povo, vai formar uma oligarquia e vai ter o líder, né? No mundo liberal, vai ter o povo, vai ter a oligarquia e vai ter o líder, né? No mundo comunista, vai ter o povo, vai ter a oligarquia e vai ter o líder, né? No modo fascista, vai ter o povo, vai ter a oligarquia e vai ter o líder, né? Então, não há como fugir desse esquema, não há nenhum outro modo possível de governar. Talvez esse seja o único modo que a humanidade funciona, né? Então não há um governo sem elites, né? Não é possível a existência de um governo que não seja um governo oligárquico, né? Lembrando que a oligarquia aqui eu estou falando não no sentido aristotélico, eu estou falando no sentido mais genérico do termo, né? Do governo dos poucos, né? Das minorias organizadas, por assim dizer, né? Então a oligarquia é uma minoria organizada, né? Então isso é a lei de ferro. Agora, existem 5 aspectos, né? 5 fatores, né, que explicam essa lei de ferro, né? 2 fatores são psicológicos, né? E 3 fatores são práticos, segundo Robert Michels, né? O primeiro aspecto, né, é um aspecto psicológico, que é o aspecto psicológico do povo sempre querer um líder, tá? Então, por que, por exemplo, o Centrão nunca elegeu ninguém? Porque o Centrão não tem um líder, né? As pessoas, elas não votam no Centrão, né? Elas não votam na oligarquia, né? As pessoas votam no líder, né? E isso vale não só para o mundo democrático, isso vale, por exemplo, para o... como é que eu vou dizer? Até para a própria China, né, que é um país comunista. Lá os caras, a oligarquia que tem lá é a oligarquia comunista. Mas mesmo o Partido Comunista mandando em tudo, cara, ainda é necessário que haja a figura do líder, que é o Xi Jinping, né? Que, em teoria, se você seguir lá o Carl Schmitt, é aquele que pode dar a palavra final. Não necessariamente vai ser, mas no caso do Xi Jinping talvez seja, né? No caso do Putin tá? O Putin tem a oligarquia russa? Tem, né? Mas tem o líder também, que é o cara que dá a palavra final no negócio, né? Vai ser desse jeito e deu, né? Ah, mas é porque não interessa, é isso aqui, né? Então, o povo, ele meio que... O povo não, mas a organização social humana, ela sempre busca um líder, né? Isso vale também para tudo, cara. Vale para uma escola, por exemplo, que você vai votar numa... Você não vai votar na chapa em si. Geralmente você vota na figura do diretor, né? E para votar no diretor, você vai votar na chapa, né? Mesma coisa se você é um policial, né, cara? O policial também tem um líder, né? Tem lá a delegacia, vai ter o cara que manda na delegacia inteira, que dá a palavra final na delegacia inteira.
Se o cara é um bombeiro, também vai ter o líder dos bombeiros, né? Às vezes o líder vai ser eleito de um modo democrático, que nem numa escola, sim, mas às vezes ele vai ser eleito, ele vai ser o líder por outros fatores, né? Por exemplo, no exército tem o líder é o líder por causa da patente, que é o cara que tem a patente mais alta e ele acaba virando o líder, tá? Então, o humano, ele tem um desejo natural de se juntar com outros humanos, em formar uma sociedade, é um negócio do zoon politikon. Agora, essa sociedade, ela gera a oligarquia, e junto com a oligarquia surge a necessidade de um líder, né? Por isso que todos os países do mundo têm líder, né? Porque é uma coisa psicológica do humano. O humano precisa ter um líder. O humano não vai conseguir nunca, por exemplo, ser governado só pelo Partido Comunista Chinês, por exemplo, lá na China. O chinês quer o líder, tá? Então, há um aspecto psicológico do povo de buscar um líder, e a oligarquia também quer um líder, né? Quer alguém que consiga dar a palavra final para organizar a sociedade de um modo ou de outro, tá? Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo, então, não sei se tu entendeu, aspecto psicológico número 1, né? A necessidade do povo de querer um líder, tá? Aspecto psicológico número 2, né? A figura do líder é algo muito poderoso para você conduzir o povo, tá? Então é muito mais fácil você levar um país para uma direção ou outra se você tiver um líder para comandar o país, né? Então você não tem como comandar o país só com uma oligarquia. Você precisa de um líder que comande, que vai estar a serviço da oligarquia, que vai comandar as coisas, né? Só que daí é interessante que o Michel ele vai falar assim que quando você dá poder a um líder, né, isso é interessante porque o poder ele acaba corrompendo o líder, né? Então às vezes o cara ele chega num cargo de liderança até bem intencionado, né? Só que quando ele vê que ele tem o poder, e o poder dele é um poder escorado em oligarquias, e todo mundo está dizendo porque ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode dar a palavra final sobre o que ele quiser, a tendência é que aquele humano ele seja corrompido pelo poder, a não ser que seja um humano muito virtuoso, né? Seria o rei filósofo lá do Platão, né? Mas no geral o líder ele acaba se corrompendo, né? Então esses são os dois aspectos psicológicos, né? O primeiro é o aspecto psicológico do povo sempre querer ter um líder, e o segundo aspecto psicológico de que a figura do líder ela é muito boa para conduzir o povo para um lado para o outro, né? Tem 3 efeitos práticos também, né? O primeiro aspecto é que é impossível que o povo opine sobre tudo, tá? Então não há como botar todo mundo para votar, entendeu? Vamos pensar em termos de Brasil para ficar mais fácil, para não ficar entrando em Partido Comunista e não sei o que, Rússia, entendeu? Vamos pensar em termos de Brasil, né? É impossível que todos os brasileiros votem em tudo o tempo inteiro, né? Então é uma impossibilidade prática, você não tem como fazer todo mundo votar tudo o tempo inteiro. É preciso que haja o representante do povo, que é o humano que só faz isso, que é o humano que a função do cara é votar sobre as coisas, né? Então é impossível de um ponto de vista prático, né, que as pessoas votem o tempo inteiro, né? Então que o povo opine sobre tudo, isso não existe, né? Então isso é impossível, tá? Ponto 4, né? Mesmo que se crie uma tecnologia, né, para você, para isso, digamos assim, você cria um voto por, vamos pensar na tecnologia assim, ó. Você cria um software que põe no smartphone das pessoas, que permite as pessoas se identificar, sei lá, tu põe digital o teu olho lá, teu rosto e tal, e tu pode se identificar e você pode votar em qualquer coisa, né? Vamos dizer que isso não existe, mas vamos dizer que você pudesse fazer isso, cara. Ainda assim, cara, ainda que essa barreira tecnológica fosse superada, ainda assim as pessoas não têm tempo, né, e nem interesse, né, para fazer isso, né?
Então, um dado que eu posso te mostrar para você entender mais ou menos isso, cara, é que o Brasil ele é um país onde o voto ele é obrigatório, tá? E na eleição de presidente, cara, que é só pra você escolher um presidente, não é nem pra você votar numa PEC, entendeu? Num projeto de lei, não, é só pra você votar num presidente. Teve 20% de abstenções, cara. Pessoas que, mesmo sendo obrigatório, mesmo você cometendo um crime, se você não for votar, ainda assim, 20% não foi, né? Você teve, a maioria foi abstenção, daí você teve branco e nulo, né? E deu quase 40 milhões de brasileiros, cara. Quase 40 milhões de brasileiros não votaram no segundo turno, né? Então, mesmo que você crie um aparato tecnológico que permita uma participação popular muito grande, as pessoas elas não têm tempo, né? E também, em muitos casos, elas não têm interesse em decidir os rumos das vidas delas, tá? Essa é a Black Pill, tá? Então não é que as pessoas elas não tenham não possam votar porque elas não conseguem. Então não, é porque simplesmente a maioria das pessoas, o cidadão comum, ele não quer saber de uma PEC ele não quer saber se ele vai aprovar ou não o aumento no ICMS, no diesel, não sei, entendeu? O povo ele não tem interesse nisso, né? E não tem interesse nem tempo, porque muita coisa é aprovada o tempo inteiro no Brasil, né? Então, de um ponto de vista prático, a representação popular, mesmo que você consiga vencer essa barreira tecnológica que existe hoje, ainda assim, no geral, as pessoas não têm interesse, né? As pessoas não se importam, né? Essa é a real, cara. E principalmente em níveis de Brasil, as pessoas não se importam, cara. As pessoas não... o que o brasileiro médio quer? Eu vou te dizer o que o brasileiro médio quer, cara. O brasileiro médio, ele quer garantir o dele, né? Ele tá preocupado em garantir o dele. Eu vou garantir o meu. Vou comer mulher, vou comprar cerveja, entendeu? Isso é o hedonismo puro, cara. Eu vou garantir o meu, cara, e o resto que se dane, né? Porque daí que vem o negócio do caranguejo no balde e tal, aquela metáfora do caranguejo no balde. É por causa disso. O brasileiro médio, ele não tá preocupado em ICMS, ele nem sabe o que é ICMS, cara. Em taxa Selic. Tu acha que o brasileiro sabe o que é taxa Selic? Não sabe, né? E tu sabe o que é taxa Selic, meu bom? Sabe o que é ICMS? Tu votaria para aumento ou não de ICMS, de taxa Selic, disso, daquilo? Não, você não votaria, né? Talvez você votaria, né? Mas no geral, a grande maioria dos brasileiros... Né? E o último ponto, que é o ponto de vista prático, né, é que além de que as massas não vão se organizar, tá? Elas não vão porque elas não podem, tá? A massa é uma maioria desorganizada, né? A maioria desorganizada ela nunca vai conseguir se organizar e nunca vai conseguir vencer uma minoria organizada, tá? E voltando, né, ao ponto, né, vamos voltar um pouco pro ponto 4, né, que é interessante. Eu falei, eu supus, vamos supor, né, que exista um aparato tecnológico que permita que qualquer pessoa possa votar em qualquer projeto no Brasil, né? Qualquer projeto. As pessoas não iam conseguir fazer isso e tal, né? Não ter interesse nem decidir, mas daí talvez você ouvinte, meu querido ouvinte, esteja pensando: ah, mas nesse caso a gente pode dar uma solução que a gente cria a gente organiza as pessoas, né, e faz tipo um think tank que fala sobre como votar em quais projetos de lei, né? A partir do momento que você fez isso, meu bom, você formou uma oligarquia. Entendeu? Entendeu a red pill do negócio? Então, mesmo que a população pudesse ter tecnologia para votar em qualquer projeto, ela não ia ter tempo. Daí a solução seria você criar think tanks, né, que diriam como a pessoa votar. Agora, a criação do think tank é uma oligarquia, tá? E daí você volta,
na lei de ferro das oligarquias. É impossível fazer um modo de governo que não seja um governo oligárquico. Então, mesmo que você acabe tirando os políticos de fora da jogada, o sistema tradicional de representação indireta, ainda assim você vai criar um outro sistema, né, que talvez seja até um sistema melhor, mas ainda assim vai ser um sistema oligárquico. Ainda assim haverá um modo de organização oligárquico. Né? Por quê? Porque é impossível que haja um governo que não seja um governo de oligárquico, né? De oligarquias. Tá bom? E por isso que esse é o quinto ponto, né? Assim, as massas, elas não conseguem se organizar. Né? A partir do momento que a massa começa a se organizar, ela gera uma oligarquia. Tá? Então a massa, o povão, ele é sempre uma minoria desorganizada. Né? Tá bom? Então, desculpa talvez se eu te frustrei, né, com relação à sua noção de poder popular, de que o povo pode as coisas. Não, tá? O povo, assim, ele é o ruled, né, lá do Mosca, né? Ele é o governado, ele não é o governante. Né? Quem governa é a oligarquia. Né? Então a massa, ela é incapaz. Tá? A massa é uma maioria acrítica desorganizada, né? Que vai acatar, em todos os casos, vai acatar o desejo das oligarquias. Tá? Então o povo em si, ele é incapaz de mudar as coisas. Tá? Essa é talvez a red pill de hoje, tá? Bom, tem mais coisas que ele fala, né, que é bastante interessante, né, mas não sei se tu entendeu o que é essa, né, eu sempre fico me pensando se eu me fiz claro na minha explicação, né? Essa Iron Law of Oligarchy, né? Porque esse é um conceito importante do Michels, né? A ideia de que todo e qualquer regime sempre vai virar uma oligarquia. Não há como não ter um governo de oligarquia. Todo governo é um governo de oligarquia. Né? Tanto no presente, né, quanto no passado e provavelmente no futuro. Né? E no futuro é aquilo que eu falei. O futuro, claro, o futuro ele não é necessário, o futuro é contingente, o futuro a gente não sabe como vai ser. Né? Mas mesmo que você, que é aquilo que eu falei, mesmo que você invente uma tecnologia na qual você consiga abrir mão do político, tá? Ainda assim você vai formar dentro desse modelo tecnológico, você também vai formar uma oligarquia, que vai ser os think tanks que vão sugerir como o povo deve ou não votar. Tá? Então todo governo ele tende a isso. Tá? Por isso que é uma lei de ferro, você não tem como fugir disso. Tá? O segundo aspecto, um outro aspecto interessante, né, do Robert Michels, né, é a ideia de que o poder ele é sempre conservador. Né? Como assim o poder é sempre conservador, Homero? Tu diz conservador nos costumes, que nem o liberal que se diz liberal conservador? Não é nesse sentido. Né? Conservador no sentido de religioso do termo? Não é conservador nesse sentido. Conservador no sentido Edmund Burke com a gravatinha borboleta e um coletinho, assim, também não é nesse sentido. Tá? Quando a gente fala que o poder, né, é conservador, a gente está falando de que a partir do momento que uma oligarquia se forma e tem o líder dela e tal, o interesse dela, né, o principal não vai ser responder ao povo, o interesse principal dela vai ser conservar-se no poder, ad infinitum, conservar-se no poder para sempre. Né? É nesse sentido que a oligarquia é conservadora. Né? Então, se pensa em termos de Brasil, o Centrão estava lá governando tudo, né? E daí chega lá o governo Bolsonaro, vou privatizar tudo, vou privatizar os Correios. Daí o Centrão vai olhar assim e falar, não, meu bom, lá eu tenho um bruxo meu, que tem um parente meu que tá lá nos Correios, botei num cargo de confiança lá, cara, você não faz isso não, cara, não vai tirar o cara, deixa o cara lá, porque
aquele cara tá lá porque eu indiquei porque foi indicado por um bruxo meu que trabalha numa estatal lá não sei aonde, entendeu? Deixa esse negócio pra lá, deixa quieto isso daí, entendeu? Tá tudo organizado, entendeu? E é nesse sentido, né? Então o poder ele é conservador, uma oligarquia ela tende a buscar a sua autoconservação. E nesse sentido, olha só, nesse sentido, né, o governo Bolsonaro ele foi um governo revolucionário. Ele foi um governo que tentou mudar tudo, né? Então, ao tentar privatizar o país inteiro, né, transformar o Brasil num estacionamento, privatizar tudo, né, ele estava tentando inovar, ele estava atacando as oligarquias brasileiras, né? Então ele estava atrapalhando o conservadorismo das oligarquias brasileiras, que não é um conservadorismo em termos morais, mas é um conservadorismo maquiavélico de você querer se manter no poder para sempre ad infinitum, né? Nesse sentido, né, esse é um outro ponto interessante do Michels, que ele vai dizer que toda oligarquia ela é conservadora. E isso vai naquilo que eu falei também, acho que foi no episódio passado, né? Um comunista lá do Partido Comunista, quando ele defende o comunismo, nesse sentido ele está sendo conservador. Porque ele quer conservar a ordem vigente, né? Ou seja, se você é um cara que prega o cristianismo dentro do sistema comunista, você está sendo um revolucionário, né? Porque você está agindo contra a ordem estabelecida vigente, né? É nesse sentido que o poder ele é sempre conservador, tá? Deixa eu ler o que eu escrevi aqui, só para, senão eu vou esquecer aqui, rapaz. Abre aspas para mim mesmo, né? O poder é sempre conservador. Quem está no poder não está disposto a abrir mão do poder. Logo não quer mudar, logo quer conservar o status quo. É por isso que é o conservador. A oligarquia é conservadora, mas não no sentido de costumes, mas no sentido de manter a ordem estabelecida, né? E isso inclui a manutenção da fórmula política, né? O que é você manter as estatais funcionando, né? É você manter a fórmula política de que as estatais são necessárias, né? Então, enfim. Bolsonaro, ao querer privatizar tudo, não estava sendo conservador com o status quo brasileiro, ele estava sendo inovador, revolucionário, e por isso ele caiu, tá? Se tivesse montado o Estado corporativo, nada disso teria acontecido, mas não, né? Eu vou privatizar o país inteiro. Bom, tem um outro ponto que é muito bom também, cara. O trabalho do Michels é muito bom, cara. Tirando as partes onde ele é claramente antidemocrático, né? Porque a gente defende o regime democrático, é um regime maravilhoso. Tirando as partes que ele defende o regime democrático, ele tem uns negócios muito bons, cara. Ó, ele tem um insight muito preciso, né, sobre como as oligarquias mantêm o poder, né, como os líderes das oligarquias, né, porque em termos de Brasil, né, não há uma oligarquia, existem várias oligarquias, né, e as oligarquias elas competem entre si para ter cada vez mais poder, né, e ele vai dizer que existem 3 coisas que uma oligarquia precisa ter para manter o poder, né, o líder das oligarquias, né. Primeiro, isso me lembra muito os conselhos do Maquiavel, tá? Mas o primeiro aspecto é o conhecimento, né? O segundo aspecto são métodos comunicativos. E o terceiro aspecto são habilidades políticas, né? Eu vou te explicar o que eles são e daí eu vou te dar um exemplo, tá? Daí tu vai entender o que eu quero dizer, tá? Tá, o que é o conhecimento, né? O conhecimento seria você ter acesso, em termos de manutenção de poder de oligarquias, né? Seria você ter acesso a informações privilegiadas que os líderes concorrentes das oligarquias concorrentes não têm, tá? Quando eu der um exemplo, isso vai ficar bem mais claro, tá? O segundo aspecto são os métodos comunicativos, né? Que é a capacidade de se comunicar muito bem com os líderes das outras elites, né? Você conseguir dialogar com as outras elites, né? E o terceiro ponto são as habilidades políticas, né, que é a capacidade de organizar e negociar com outros líderes, tá? Um exemplo muito bom para te explicar isso, puxando para a nossa realidade do Brasil, é o Michel Temer, né? O
Michel Temer, pensa no golpe, não sei se é golpe, o que foi, mas na retirada da Dilma, né? Por que o Temer conseguiu assumir o poder, né? Primeiro porque o Temer seguiu à risca esses 3 métodos, talvez instintivamente, né? Mas o Temer seguiu à risca os 3 métodos, né? Primeiro que o Temer, ele tinha acesso a informações privilegiadas que a Dilma não tinha, de como votaria cada deputado, quais deputados estavam satisfeitos com ela, quais deputados estavam insatisfeitos, né? Quais bancadas ele poderia negociar alguma coisa ou outra ali, tá? Então ele tinha acesso a informações privilegiadas que a Dilma não tinha, né? Ademais, o Michel Temer, ele tinha o ponto 2, que são os métodos comunicativos, né? Que é a capacidade de se comunicar com outros líderes das elites, né? Então, o Temer, ele tinha o partido dele, mas ele conseguia trocar uma ideia com os caras do PP, ele conseguia trocar uma ideia com os caras do PSDB, ele conseguia trocar uma ideia com o pessoal do PL, entendeu? Ele tinha um trânsito aberto para conversar com muita gente, incluindo ministros do Supremo, né? Até naquele áudio que pegaram dele, disse que ele tinha interlocução com 2 ministros, mas acho que agora ele tem 3 até, né? Enfim. E o terceiro ponto e a Dilma não tinha, cara. A Dilma, ela conversava praticamente só com o PT e não conversava com nenhum outro partido, né? E o terceiro ponto são as habilidades políticas, né? Que é a capacidade de se organizar e conversar com outros líderes, né? Que é o Temer negociar. Ele tinha uma capacidade muito maior de negociar com as pessoas que a Dilma não teve, né? Então a Dilma, ela tinha uma postura, por assim dizer, muito leonina. Vamos voltar ao exemplo do Maquiavel, que é uma postura combativa. Não vai ser isso aqui, deu, entendeu? E enquanto que o Temer, nesse caso, ele tem uma postura mais de raposa, usando o termo do Maquiavel, que é o cara que negocia, que organiza, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E essa união desses 3 fatores, né, o conhecimento, os métodos comunicativos e as habilidades políticas, fez com que o Temer assumisse o poder no Brasil. Tá me entendendo? Claro que logo em seguida ele foi sabotado por outras raposas e tal, mas mas enfim, é só um exemplo para que tu entenda, né? Então, uma oligarquia, o líder de uma oligarquia, ele precisa saber muito bem isso aqui, ó. Ele precisa ter conhecimento, né, métodos comunicativos e habilidades políticas, né? Coisa que o Bolsonaro não tinha também, né? Então a gente tá falando mal da Dilma, mas o Bolsonaro não tinha conhecimento de acesso a como os outros líderes estavam pensando e tal, né? Ele também não tinha capacidade de se comunicar muito com os caras, né? Tipo, ele não era brother do Centrão, né? Inclusive o próprio general Heleno se orgulhava de não conversar com as oligarquias brasileiras, né? Lembra lá do se gritar, pega Centrão, não fica uma irmã, se grita, entendeu? E o Bolsonaro também não tinha muita habilidade política, né? A capacidade de organizar e negociar coisas com outros líderes, né? Que ele também tinha um aspecto, em termos de Maquiavel, ele tinha um aspecto mais leonino do confronto direto, né? E muito dessa ideia de confronto direto do governo Bolsonaro vinha na ideia errada que ele tinha de que era possível governar somente com o apoio do povo, né? Ele não conseguiu converter o apoio do povo em apoio da oligarquia que comanda o Brasil, né? Por isso que ele saiu, né? O governo atual, ele é muito mais habilidoso que isso, né? Então é um governo que tem informações privilegiadas, é um governo que consegue comunicar com outros líderes das elites, né? Ele é um governo que consegue negociar, dar cargo, entendeu? Então é muito mais provável, e aqui eu não estou falando em termos de torcida, tá? Porque eu não acho que esse governo é um governo bom, mas eu acho que o governo atual, ele tem uma capacidade muito maior. O líder da oligarquia atual, né, que é o Nine, ele tem uma capacidade muito maior do que o Bolsonaro e a Dilma, né? Talvez não tenha uma capacidade tão boa quanto o Temer, né? Mas o Temer, ele é um cara que ele age muito de bastidor, né? Então, não sei. Enfim, não vou dar muito a minha opinião sobre isso, mas eu só tô falando isso para te citar exemplos, né? Então, um bom líder de uma oligarquia, de um país, que seja,
ele precisa ter essas 3 coisas que eu falei, né? Ele precisa ter conhecimento, né? E conhecimento significa você ter acesso a informações privilegiadas que os outros, que a elite concorrente não tem. Você precisa ter bons métodos comunicativos, de poder comunicar com várias oligarquias, né? E ao mesmo tempo tu precisa ter a habilidade política de saber abrir mão de uma coisa para negociar e jogar o cara num cargo, indicar fulano de tal num ministério, entendeu? Para você montar uma base oligárquica que vai te dar a sustentação de poder, tá? Enfim. E isso vale pro negócio lá das elites conservadoras e tal, isso eu já falei, beleza, tá? Agora tem um ponto interessante, né, que disso tudo que eu tô te falando, pra tu ver como o Robert Michels, ele era um cara diferenciado em termos de inteligência, cara. Ele sacou um negócio em 1911, né? Talvez ele não tenha falado diretamente, mas tudo que ele escreveu, né, leva a crer uma coisa muito interessante, né? Que só ele sacou lá em 1911 e ninguém sacou naquela época, né? Que é entender o que é a natureza do poder, né? O que é o poder, né? Ao contrário do que os marxistas pensavam, tá? O poder, ele não está em você ter a propriedade privada dos meios sociais de produção. Tá? Você analisar o poder desse modo é puramente materialismo, isso aí tá errado. O poder não é isso, né? O poder não é você ter propriedade privada dos meios sociais de produção, que nem um marxista pensava, né? Ou o poder não é você ter dinheiro, que nem o pessoal liberal pensa, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Dinheiro é poder, né? Dinheiro é poder, né? Não tem a ver com você ter propriedade privada, que nem o marxista pensava. Não tem a ver com você ter dinheiro, como o liberal pensa, geralmente pensa. É o liberal mais ingênuo. O liberal, o Partido Democrata Americano, sabe que não é isso, né? Não tô falando liberal ingênuo ali, eleitor do novo, libertário, que acha que o Estado tem que acabar e tal, sabe? Tô falando um pessoal mais real politics, né? Pessoal mais sério, né? Mas a natureza do poder, ela não é um negócio material, tá? A natureza do poder, ela é algo social, tá? Ser o líder, tá? Ter o poder, não tem necessariamente a ver com ser o dono de algo, né? No fim das contas, o você ter poder é você ter a capacidade organizacional, social, muito bem desenvolvida, né? Então, você tem aí, por exemplo, empresários, né? Isso eu sempre falo para os meus amigos liberais, né? Não, porque eu quero ser rico e tal. Não, você não tem que se preocupar com ser rico. Você tem que se preocupar em ter poder, né? Ah, mas eu tô ganhando aqui 500 mil reais por mês com essa empresa aqui, Homero, né? Se eu posso financiar a campanha de não sei quem e tal, tudo bem, você pode fazer isso, cara. Só que é o seguinte, você ganhar 500 mil reais por mês, beleza, ótimo, tá? Feliz pra você e tal, vai poder passar férias em Jurerê Internacional, aquela coisa toda, né? Porque isso é um negócio do brasileiro médio que me irrita também, cara. O brasileiro médio acredita que poder, né, dinheiro é poder no sentido de que, com dinheiro eu posso entrar em lugares que eu não entraria, com dinheiro eu posso comer alimentos que eu não comeria, com dinheiro eu posso ter acesso às mulheres que eu não teria e tal. Sim, beleza, isso é verdade, tá? Isso é verdade, tá? Isso é verdade, tá? Você pode ganhar 500 mil reais por mês e tal, uma empresa, você pode ser multimilionário, ganhar 1 milhão de reais por mês, né? Só que é o seguinte, cara, um juiz que ganha 20 mil reais por mês, né, ele pode dar uma canetada e encerrar a tua conta. Anular completamente os zeros que você tem no banco. O cara pode pegar uma caneta aqui, ó. O juiz pode chegar, você é milionário, tá? Você é milionário. O juiz pode chegar assim, puxar uma caneta assim pra você e falar assim, ó. Você sabe quem está falando? Você sabe quem está falando? Né? E pronto, acabou. Você pode ter o dinheiro que você quiser. O cara passou uma canetada ali, acabou o seu dinheiro, meu bom. Né?
Ah, mas eu sou libertário, eu vou comprar tudo em Bitcoin. Tudo bem, o juiz pode passar uma canetada e proibir que se compre qualquer coisa em Bitcoin. Se você for pego comprando alguma coisa em Bitcoin, você vai ser preso. Você vai querer arriscar de ser preso? Não. Então você não vai comprar nada em Bitcoin, provavelmente. Né? Você não vai arriscar entrar na ilegalidade. Né? E... Então, assim, mas agora, por que o juiz pode mandar uma canetada e falar assim, você sabe com quem você está falando? Porque o juiz, ele faz parte de uma estrutura organizacional, social, que dá poder a ele. Né? Que é a capacidade de ação para controlar a vida de pessoas que estão hierarquicamente inferiores a ele. Claro, tu pode recorrer para um desembargador, que o desembargador vai olhar para o juiz e vai falar, você sabe quem você está falando? Entendeu? Eu acho muito bom isso, porque é muito arrogante, né? É arrogante pra caralho, né? Imagina, tipo, claro, a gente tá falando em termos de brincadeira aqui, né? Mas imagina você chegar seriamente, se apontar pra um cara assim e falar, você sabe quem você tá falando? Sabe quem você tá falando? Pô, esse aí é um pau no cu, né, cara? O cara que faz isso. Desculpe a palavreada. Né? Mas o que o Robert Michels ele tá mostrando é que o poder ele é social, ele não tem a ver com dinheiro, né? E o cara que tem dinheiro, que ele não é ingênuo, ele busca o poder social através do dinheiro. Ele busca comprar um cara, comprar um deputado, comprar um senador, financiar um think tank, por isso que todos os bilionários têm think tanks, né? Porque eles entendem que o poder cultural é necessário para a manutenção da fórmula política, que vai ser necessário para a manutenção do poder deles dentro do negócio todo, né? Então, assim, o dinheiro, em termos hierárquicos, ele é uma das coisas menos importantes que existem, tá? O dinheiro, ele é importante pro pobre, entendeu? Ele é importante pro cara que não tem nada, né? Mas em termos de poder, cara, o dinheiro, ele tá hierarquicamente inferior à burocracia, né, à oligarquia, né? E o dinheiro ele tá e a oligarquia tá subordinada à fórmula política lá do Mosca, né? Então assim, em termos de andares, né, dinheiro, né, nível de importância mais baixo, né? Em cima do dinheiro você vai ter o poder das oligarquias, da caneta, e em cima das oligarquias você vai ter o poder da cultural, né? E dizer que em cima desse poder cultural está o poder do líder, tá? Mas não é bem isso, porque existe uma dialética, tá? Que às vezes uma coisa alterna com a outra, tá? Então, quando, por exemplo, o cara que tem dinheiro, ele busca ter influência social e poder social e financiar um político, ele está se misturando e ele está subindo em estruturas hierárquicas também. Então ele está adquirindo poder através do dinheiro, sim, mas o dinheiro por si só não é suficiente para manter ninguém em cargo nenhum nunca. Sozinho o dinheiro não garante nada, né? Sozinho o dinheiro vai garantir que você consiga jantar em um restaurante caro e tal, tudo bem, né? Mas se você estiver nesse restaurante caro e você desrespeitar um cara muito mais poderoso que você, o cara vai virar pra você e falar, você sabe quem você tá falando, fulano? Ah, eu sei sim, porque eu sou bilionário, tudo bem, não tem problema, não tem problema. Essa caneta aqui, acabou teu dinheiro, entendeu? E aí, vai chorar, vai fazer o quê, né? Então, essa sacada do Robert Michels eu achei muito boa, cara. Não sei se tu entendeu o quão sofisticado é isso, porque isso não foi falado agora, né? Isso aqui foi falado em 1911, né? Em 1911, o Robert Michels entendeu que o poder não é sobre ser dono de dinheiro, né? O poder ele tá mais ligado a uma capacidade social do que uma capacidade financeira, tá? E tanto é que você vai ter inúmeros líderes, cara, que às vezes muitos líderes que o cara não tem nada, tipo assim, o cara não tem dinheiro nenhum, tem nada, cara. E o cara, ele é eleito e joga um cara lá, quando vê o cara vira presidente, cara, né? Por quê? Porque esse cara, ele tinha a capacidade de organizar social. Pensa o exemplo do Boulos, o Guilherme Boulos, cara. O Guilherme Boulos, sabe o que o Boulos tem na última eleição? Ele disse que ele tinha um Celta. Todo o patrimônio do Boulos é um patrimônio de um cara que tem um Celta, né? Agora, tem muita gente que tem muito mais dinheiro que um Celta. Provavelmente você que tá me ouvindo tem mais dinheiro que tu que pra comprar um Celta, né?
Mas a questão é, você tem mais poder que o Boulos? Hum? Você tem acesso a deputados, juízes, senadores, organizações, você não tem, né? Então, quer dizer, o Boulos, ele tem muito mais poder que você, mesmo que você tenha muito mais dinheiro. Tá me entendendo? E muitas vezes o cara não precisa nem ter o cargo para ter o poder. Porque o poder ele não tem a ver necessariamente com o cargo, mas só de tu influenciar o cara que tem o cargo, você já tá tendo o poder sobre o cargo, tá me entendendo? Então é uma outra vibe, é um outro xadrez 5D, 6D, 7D, né? Que é uma análise, pelo menos na minha opinião, tá? Ela é uma análise muito mais profunda que a análise rasa do marxista, que acredita que ter poder significa você ter acesso à propriedade privada dos meios sociais de produção, tá? Bom, 1h e 30 e poucos, né? Tinha uma outra coisa, né, que é bastante interessante do Robert Michels, né? Tá, assim, ó, eu não tenho uma opinião muito fechada sobre isso, tá? Eu só vou citar isso para que você entenda, tá? No livro 6 do Robert, no capítulo 6 do livro do Robert Michels, né, aquele livro que eu falei para ti no começo da live, né, tem um nome alemão enorme, em português veio Sociologia dos Partidos Políticos em 1982, né, no capítulo 6 desse livro, o Robert Michels discute a burocracia, né, e eu não entendi muito bem no livro dele se ele está defendendo ou se ele não está defendendo. Porque ele tem críticas ao sistema burocrático, né? A máquina burocrática, né? Então ele acha que e isso me lembrou até um pouco aquelas críticas ANCAPs, né? A burocracia, né? Que a burocracia reduz a eficiência e tal, né? Eficiência econômica e tal. Mas eu penso que talvez a burocracia... Isso aqui é uma opinião minha, tá? Eu acho que a burocracia, no fim das contas, ela é uma consequência do arranjo social, né, da formação de oligarquia, porque o que é a burocracia? A burocracia é um cargo, tá? Um juiz, um desembargador é um cargo, né? Então, e para haver o cargo é preciso burocracia, né? Mas eu acho que a crítica do Michels a ideia de burocracia, eu acho que é uma crítica, como é que eu vou dizer? É uma crítica que me lembrou muito a crítica não sei se tu leu, já leu o Curtis Yarvin, amiguinho ANCAP? Leu? Não leu, né? Não leu. É, tá. O Curtis Yarvin, ele tem ele tem uns textos onde ele defende a diferença do burocrata para o CEO, né? O que é o burocrata? O burocrata, ele é aquele que segue um procedimento, né? A principal diferença do burocrata para um CEO, né, que ele vai dizer que é a versão moderna das monarquias, né? O CEO é uma versão moderna de uma monarquia, é que o funcionário burocrata, ele trabalha seguindo um procedimento, né? Enquanto que o CEO, ele trabalha decidindo, agindo, né? Então, nesse sentido, a burocracia... não sei, cara. Não sei. Tipo assim, o burocrata age... Vamos pensar numa repartição pública. Vamos pensar no Linneu, lá da Grande Família. Aquele cara é um burocrata, tá? Ele tá seguindo um procedimento de fazer fiscalizações e tal, de vigilância sanitária e tal, aquela coisa toda. E ele segue a ordem, então ele não tem um pensamento crítico sobre o que ele está fazendo, ele está seguindo a ordem, tá? E isso é um problema da burocracia, porque quanto mais burocracia tem um Estado, menor a criatividade de um Estado, porque as pessoas não vão ter liberdade, as pessoas só vão seguir o procedimento, né? Por isso que os defensores do modelo da sociedade aberta, né, dizem que a sociedade aberta é melhor, porque quando a sociedade ela é aberta, ela possibilita menos burocracia, e essa burocracia em menos, ela gera inovação e liberdade, tá? Liberdade e inovação, né? Por isso que as grandes tecnologias tendem a surgir no mundo ocidental e não no mundo
autocrático, né? Mas enfim, daí o Linneu, vamos voltar no exemplo do Linneu. O Linneu, ele vai agir no modo automático, seguindo uma norma, né? Seguindo as diretrizes que foram impostas a ele, e ele só vai não conseguir agir quando a norma não tiver procedimento na norma para ele agir. Daí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que consultar o chefe dele, que é o Mendonça, que é o cara que vai agir quando? Que vai agir quando o Linneu não conseguir agir. Então o Linneu tá em dúvida de alguma coisa, como é que eu devo agir nesse procedimento, eu não sei o que fazer, não diz diretriz nenhuma. Daí ele pede ajuda pro cara, que é o chefe dele, né? Agora, o chefe dele, ele também tá seguindo burocracias também, que vai pedir ajuda pro chefe dele e tal. Então, o sistema burocrático, ele tem essa tendência, que é uma tendência negativa, de engessar tudo, tá? E reduzir a eficiência, né? E aí o libertário tá certo, né? Você diz aí que eu só critico o libertário, mas não, quando o libertário tá certo, eu digo que o libertário tá certo. E é raro acontecer, mas nesse caso a crítica faz sentido. Quando você começa a burocratizar muito, você engessa tudo e a coisa já não fica pior, né? Um comentador que eu tava lendo, né, que é o Nima Parvini, ele vai ver que ele vai dizer que o Robert Michels, ele é crítico da burocratização, porque pelo menos essa é a visão do comentador sobre o Robert Michels, né? É que a burocratização é ruim, pois ela reduz um dos aspectos pelo quais um líder governa, né? Lembra que eu te falei que tem 3 aspectos que um líder governa? Conhecimento, métodos comunicativos e habilidades políticas, né? Quanto mais burocracia, menos habilidade política, tá? Menos capacidade de organizar e negociar com outros líderes, né? Então, quanto mais aumenta, olha só, a burocracia é um negócio natural que surge junto com as oligarquias, mas quando ela toma um patamar muito grande, assim, quando engessa muito, né, você acaba gerando problemas, porque o líder já não consegue governar, porque é um governo meio automático, entendeu? Tá? Então a burocracia é ruim porque ela reduz um dos aspectos pelo quais um líder governa. Tá? Enfim, essa parte da burocracia eu tô citando só por desencargo de consciência, tá? Porque eu li e eu não saquei muito bem qual é que é a dele, tá? Então eu acho aqui que ele tá fazendo, que o Robert Michels, pelo que eu entendi, cara, da parte desse capítulo 6, cara, ele me aparenta, tá? Isso não vai na minha opinião, tá? Seria interessante que você lesse, né? Ele aparenta estar fazendo críticas ao comunismo, tá? Ao socialismo, ao modelo socialista comunista, tá? Que é um modelo muito burocrático, né? Mas eu não acho, aí que tá, eu não acho que ele é completamente contrário à burocracia como um todo. Tá? E eu acho que, como ele era de terceira posição, eu acho que a ideia dele, talvez, sobre burocracia seja uma ideia mais conciliadora, né? Então você não deve burocratizar tudo, que nem um comunista faz, mas ao mesmo tempo você não deve não burocratizar nada, né? Então você deve ter um equilíbrio entre iniciativa privada e Estado, né? Que vai ser dado dentro do negócio lá do Estado corporativo e tal, aquela coisa toda, né? Tá bom? Mas enfim, deixa para lá. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, um abraço a todos, espero que esse episódio tenha sido útil para você em alguma coisa, tá? Um abraço, fique bem e até a próxima, tá? Não gostei desse episódio. Cara, eu tenho que, não dá, cara, intancável o Homeril, tá? Um abraço pra você, meu querido, fique bem, tenha uma boa semana e tchau.